Eu venho a essa tribuna mais uma vez para abordar um tema que tem sido recorrente nesta casa e também na Câmara dos Deputados. Eu estou aqui me referindo aos royalties do petróleo, que se transformou em uma das principais agendas do Parlamento brasileiro, do Congresso, não só daqui do Congresso Federal, mas também do governo federal e dos municípios, dos estados e dos municípios. No caso específico das lideranças de estados considerados produtores de petróleo, como é o caso da minha realidade, como é o caso do Estado do Espírito Santo, este tema transformou-se numa das nossas principais preocupações. Estamos debruçados nesta agenda há um bom tempo. Inúmeras foram as reuniões, manifestações, debates, pronunciamentos, apelos realizados aqui mesmo no Congresso Nacional. Manifestações populares, reuniões públicas ocuparam também a agenda nos estados, em especial no Estado do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E nessa segunda-feira, a última segunda-feira, eu participei, juntamente com o governador do meu estado, o governador Casagrande, a bancada capixaba e alguns prefeitos do meu estado, participei ativamente da manifestação que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Esta manifestação foi uma manifestação da sociedade, uma manifestação que colocou mais uma vez na ordem do dia o tema dos royalties do petróleo. Na verdade, esta manifestação, sem dúvida, foi uma das atividades de massa mais impressionantes que eu já participei. Milhares de pessoas, cidadãos comuns, figuras de expressão pública, do meio político e artístico, todas e todos empunhando a bandeira de defesa de suas conquistas e dos seus direitos, e com um claro objetivo de sensibilizar o governo federal, o governo da presidenta Dilma, para que vete o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Vale aqui resgatar que o Senado Federal, após um intenso debate em 2011, realizado nas comissões e neste plenário, aprovou um projeto que redefiniu a redistribuição dos royalties para todos os estados brasileiros. Em nossa opinião, esta redefinição, ela desconsiderou, infelizmente, as especificidades dos estados produtores e subestimou os lesivos impactos econômicos e sociais nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A partir da chegada deste projeto na Câmara, desenvolveu-se naquela casa um longo processo de diálogo e negociações bastante profícuas, considerando as partes envolvidas, traduzido através do relatório elaborado pelo deputado Carlos Zaratini, que, em minha opinião, avançou consideravelmente em relação ao que havia sido aprovado aqui no Senado Federal. Acho que isso é importante destacar e reconhecer o esforço do deputado Zaratini em construir um projeto que realmente pudesse avançar diante do que havia sido aprovado aqui no Senado Federal. No entanto, para nossa surpresa, a maioria da Câmara rejeitou os avanços conquistados neste processo, recuando e aprovando o texto enviado pelo Senado Federal. Este resultado é muito preocupante, pois, além de provocar consequências muito danosas aos estados brasileiros, aos estados produtores, abriu mão de confirmar um ato que possibilitaria o nosso país dar um verdadeiro salto em direção a um futuro promissor para a nossa gente, aprovando 100% dos recursos dos royalties para a educação.
Isto é lamentável. Infelizmente, temos aqui o deputado Chalita, que também participou deste processo. Eu lamento profundamente que a Câmara dos Deputados não tenha reconhecido a importância de se votar os 100% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação. Isso é lamentável. Desejo este defendido por amplos setores da sociedade brasileira e já explicitado publicamente pela própria presidenta Dilma. Objetivamente, podemos concluir que o Congresso Nacional não conseguiu assegurar que os interesses já conquistados pelos estados e municípios fossem preservados. Diante deste preocupante cenário, os debates sobre o Fundo de Participação dos Estados, sobre o Fundo de Participação dos Municípios e o Pacto Federativo ganham, neste momento, maior relevância. E vale a pena aqui destacar que o Estado do Espírito Santo é o único Estado da Federação que perde recursos em todos os projetos que já foram aprovados e os que estão em andamento nesta casa. E eu quero aqui fazer um destaque ao único projeto já aprovado que reduz a alíquota do ICMS em 4%, onde a perda anual do Estado do Espírito Santo está perto de 2 bilhões de reais. Com relação aos royalties do petróleo, que ainda não foi concluído o seu processo, porque falta ainda a presidenta Dilma se manifestar, mas se ele for sancionado do jeito que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a perda para o Estado do Espírito Santo até 2020 está em torno de 10 bilhões e meio de reais. Em 2013, a nossa perda será de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Imagine isso, o que significa em termos de investimento de políticas públicas no Estado do Espírito Santo, nos municípios capixabas. É lamentável essa realidade para nós capixabas. E eu quero aqui reafirmar a minha esperança que, com relação aos royalties do petróleo, que a nossa presidenta Dilma, com a sensibilidade que lhe é peculiar, corrigirá as distorções presentes no projeto aprovado pelas duas casas, tanto aqui pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados, dando continuidade ao rico processo de desenvolvimento do nosso país, da nossa gente, especialmente os segmentos mais pobres, sem excluir ou penalizar alguns estados ou regiões. Senhor presidente, eu quero já concluir esta minha fala reafirmando que o petróleo encontrado em solo brasileiro é uma espetacular oportunidade para o nosso país alcançar um patamar muito superior de desenvolvimento, melhorando consideravelmente a qualidade de vida do povo brasileiro. Estou convencida que é possível construirmos um modelo que todo o Brasil conquiste avanços, que toda a população brasileira possa realmente conquistar dias melhores. Senhor presidente, será uma contradição gigantesca se alguns estados saírem deste processo prejudicados e penalizados. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigada.